Eu vou tratar as mulheres da forma ideal, como eu queria que tratassem minhas filhas. Se elas corresponderem ou não, é um problema delas. Aí se elas fizerem por merecer ou não, é outro problema. Volta o cão arrependido. O conselho masculinidade na cultura, literatura e comportamentismo. Então, gostaria de trazer esse conteúdo para ter aqui também, registrar um contraponto às ideias dele também e conversarmos sobre isso. Então, se não conheces, já que nem sempre o YouTube entrega àqueles que são inscritos o conteúdo, então peço que fique aqui no nosso espaço e fique ligado também nos próximos lançamentos que estamos tendo. E claro, aqueles que não participam do nosso clube de membros, onde estudamos sobre a masculinidade em seus vários aspectos, inclusive. Convido todos a participarem, né? Trocamos ideias lá, grupo, enfim, chat Telegram com grupo, trocação de conversar com Paulo Cogos sobre o cavalheirismo e por que o homem deve ser cavaleiro, afinal de contas, certo? Vou trazer ele aqui para a mesa. Vocês devem estar vendo aí, certo? Então, vamos lá. Há uma moça médica, né, estudante de medicina lá de Belo Horizonte, que estava comentando no seu Twitter, ela é conservadora, católica, monarquista, que ela foi ao refeitório do hospital, onde ela faz residência, se não me engano, para tomar um lanche, e lá havia várias médicas, várias residentes em pé, enquanto os médicos residentes estavam sentadinhos, bonitinhos nos seus lugares. Refeitório pequeno, não tem lugar para todo mundo, e não tinha um desgraçado sojado para ceder o seu lugar a uma moça. Quer dizer, tinha cara que nem comendo estava. Estava lá no celular e a moça tendo que tomar um café de pé ali, não tinha lugar para sentar e o cara no celular não cedia o lugar. Isso é um sintoma da doença do mundo moderno. E aí a Lídia Matos escreveu no Twitter dela, olha o estado deplorável de miséria que está a masculinidade moderna. Vamos dar uma pausa aqui, né? Primeiro, para quem tá por fora desses termos aí, né, da comunidade, quando o cara fala de sojado, é porque lá fora ficou conhecido a ideia de que, claro, começou como um meme também, né, de que quando você, enfim, ingere muitos alimentos com soja, você estaria aumentando o nível de estrogênio do seu corpo, enfim, né. E aí você pegou isso como meme, então sojado agora é o homem que tem esses traços mais femininos de alguma forma, né, e para ele, com algo de você não ceder o seu espaço para uma mulher num refeitório, nessa situação aqui, inclusive, é um sintoma de você ser um homem fêmea, né? Um homem que está no seu lado feminino aflorado, algo do tipo, né? Tá. Agora, um ponto que ele comentou aqui, e eu até concordo, que é o lance da educação como com qualquer outro, que não seja só a mulher, né? Já que você não está comendo, você se levanta e dá espaço para quem irá comer, certo? Agora a questão é, segundo a Lídia, né? No ambiente de médicos e ela quisesse sentar. O homem que não daria o lugar a ela já seria então um sintoma da masculinidade decadente? Vamos entender porque qual chega nessa conclusão aí, afinal de contas, né? Uma crítica muito válida, muito legítima, e ainda assim veio um bando de desgraçados desses metidos a Red Pill, MIG tal, a desgraça que os carregue, xingá-la no Twitter. Só tava eu lá defendendo, né? Com meu elmo aqui, né? Cavalaria. Mas É. conta-se também que durante um dos jogos na Grécia Antiga, um senhor idoso entrou num estádio para ver ali uma corrida, alguma competição esportiva na Grécia Antiga, e ninguém lhe cedeu lugar. Havia soldados arcadianos, havia soldados atenienses, e ninguém cedeu lugar ao idoso. Até que ele chegou ali na região onde estavam os soldados espartanos, e os soldados espartanos prontamente levantaram, o saudaram e lhe cederam lugar. E o idoso falou, é por isso que esses homens são guerreiros espartanos. Então vocês veem que o cavalheirismo não é só para as mulheres. O cavalheirismo é um código de conduta moral civilizacional que perspassa muitas dimensões da vida humana. Agora, se o sujeito está lá e não cede o lugar dele para uma moça como a Lídia Matos sentar e tomar um café porque ele é um sojado, é porque realmente existe uma crise moral, uma crise da masculinidade na sociedade ocidental. Tá, vamos lá, né? Primeiro que ele, enfim, usa o exemplo espartano para falar do fenômeno do cavalheirismo que começa numa Europa já medievalesca, né? Do século XII, XIII, enfim. Primeiro que na sociedade espartana,
né? Além do lance da hierarquia, você tinha também uma espécie de reverência ao idoso no sentido de que esses idosos, inclusive nos espaços políticos, né, havia essa idade mínima para ingressar nas partes políticas, de decisão política da sociedade espartana. Então o idoso ele tinha um ar de reverência quando ele chegou naquela idade, e se ele chegou até aquela idade servindo a Esparta, servindo a sua pátria, né, a ideia de pátria, enfim, significa que ele merece esse espaço. Agora, comparar isso ao lance da mulher, né, é curioso. Parece que em algum ponto ele sabe que a questão da mulher em si não é tão defensável atualmente, então ele parte da ideia de que você tem que comparar a situação de um homem idoso na antiga Esparta para você agora ceder o lugar à mulher na sociedade atual, né? Então acredito que não tenha muito a ver essa ligação. E chamar isso de cavalheirismo, né? Sendo que a questão do cavalheirismo é aquela questão do chivalry, do cavalheiresco, né? Que vem, enfim, do ano 1000 em diante, nada a ver com Esparta. Então achar que espartanos levantaram em saudação ao idoso e cederam um lugar por conta de algum tipo de cavalheirismo e não por algum tipo de hierarquia de idade e respeito à figura do idoso em si. Eu acho, enfim, a gente parte de pontos diferentes, eu discordo completamente do Cogos aqui. Isso é péssimo. E, de fato, o termo cavalheirismo vem de cavalaria, que tem como origem uma palavra em francês, chivalry, que vem de cavalo, né? Agora, chivalry não era simplesmente ceder o lugar para uma moça sentar. Era um código de conduta completo que incluía os deveres de um homem, que os tornam homens, que os tornam masculinos. E, então nós não podemos realmente esperar que sojados, né, emasculados, sem testosterona, tenham um comportamento de cavalaria. A tradição é tão importante que a própria cavalaria remonta a um primeiro código de conduta, que era um código de conduta romano, chamado Mos Maiorum, caminho dos ancestrais. Claro que os romanos careciam da perfeição da cavalaria medieval, porque a cavalaria Perfeição. medieval era a fusão das tradições romanas, germânicas com o cristianismo. Opa, não apenas o cristianismo, mas uma expressão derivada do cristianismo, que é o marianismo, que é um pouco tardio, inclusive, né? A ideia de você enxergar, né, a figura de Maria no céu e da mulher, o reflexo de Maria na terra, e portanto dá essa ideia do divino na mulher, né, presente aqui no terreno. Então, achar que o romano era atrasado porque não tinha esse aspecto do cristianismo, e não, que não é um cristianismo em si, é uma vertente dele, inclusive muito bem engendrada na Idade Média, socialmente, como expressão do amor cortês, ou seja, foi calculado essa inserção, né, extremamente exagerada do feminino nas ideias cristãs. Então, segundo o Cogos, é aprimorando o cavalheirismo. Na verdade, para mim, não é um aprimoramento. Claro, discordo dele, né? Então, ah, essa redoma que se cria ao redor da mulher por conta dessa visão teológica, enfim, portanto, não desdobrando em outros fenômenos sociais complicadíssimos, que é a ideia da descartabilidade masculina no presente, eu acho muito complicado isso. Né? Vocês querem se pautar pelo sojadinho que estava lá no refeitório e não deu lugar para Lídia Matos? Ou vocês querem se espelhar nos grandes cavaleiros da Idade Média, nos grandes generais romanos, nos grandes escritores do século XIX? Decide, Cogos, ou Roma, que de cavalheiresco não tinha nada, ou o cavaleiro medieval, já impregnado do marianismo e do amor cortês. Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Quem vocês querem ter como modelo do futuro da sua civilização? Tem homens e existem mulheres. São completamente diferentes. Os Migtol talvez saibam disso. Acontece que eles menosprezam a mulher, né? Eles confundem diferença com inferioridade. Mas Impressionante como, para generalizar os homens, colocam Red Pills, MGTOWs, tudo num saco, ou até mesmo distorce. Isso que ele tá fazendo é um espantalho. Ele pega essa porção e totaliza, né? É tão simples ver a falácia do espantalho aqui, né? Ou seja, ele cria um monstro para bater. É um moinho de vento. Ele tá batendo aqui, na verdade, né? o fato é que são diferentes e, se o homem quiser reconhecer a sua condição de homem, a sua virilidade,
Ele o faz através do cavalheirismo. Existe um cara, ó, pode jogar fora todos esses carinha metido a Red Pill, Miguel. Siga um cara chamado Dom Eduardo Cavaleiro Garcia. Ele diz: cavalheirismo é o que ocorre quando o homem reconhece os seus próprios e justos privilégios. Ué, nós não somos homens? Nós não temos um monte de vantagens por isso? Nós fazemos até as piadinhas? Né? Nós sabemos dirigir carros manuais, nós sabemos abrir potes de azeitonas, e essas piadas são completamente válidas, porque o humor também constrói afeição, amizade, associação, comunhão. Discordo. É claro que a mulher consegue dirigir um carro tão bem quanto um cara. É claro que a mulher consegue abrir a droga de um pote de azeitona. A questão não é essa. A questão é que o humor disfarça uma doutrinação social à descartabilidade masculina. É como o Creveld diz: uma das fantasias do homem é fantasiar com o heroísmo. É fantasiar de que ele é mais útil em coisas simples e banais, certo? Então, essas piadinhas não dizem da verdade, diz apenas de uma condição social, ele de achar que tem que abrir o pote e começa daí, né? E daí vai para outras questões, como o sacrifício da vida, de botar sua vida antes da, ou melhor, depois da mulher, né? E coisas do tipo. Então essas piadinhas não são usadas para criar laços sociais, e sim para passar aquilo que você acha que é um privilégio, na verdade, é um fetichismo por um heroísmo que, na verdade, está apenas na cabeça dos caras, né? Para reforçar algumas ideias de que eles devem fazer algumas coisas que os colocam em risco, inclusive, né? Tudo bem, ótimo. Agora, se nós temos... E principalmente sem contrapartida nenhuma. Esse é o fator principal. Se esse risco lhe conferisse alguma autoridade ou conferisse algum respeito social, mas não. Além de lhe colocar-se em risco, ele ainda é rechaçado por ser aquilo que é, no caso, o homem. essas prerrogativas, nós também temos alguns deveres morais. Então, o homem deve, além de disputar os ambientes de trabalho com a mulher, quando vê uma mulher, dar licença preferencial para ela e sentar, né? Um dos exemplos que ele citou, né? Ué, se ela está competindo num ambiente masculino, é porque ela está buscando inerentemente essa igualdade, certo? Já que a conservadora em si, por ser feminina, não estaria em ambientes de competição masculino. Ela estaria em outras funções sociais, ou de maioria feminina, ou em funções que, em tese, seriam dessa mulher dita pelo Cogos como conservadora. Então, olha só, além dela invadir, em tese, um espaço que deveria ser do homem, segundo essa visão conservadora, ao mesmo tempo quer os privilégios de como se não tivesse invadido. Então, olha só, além de eu estar aqui competindo com você, eu quero que você se levante e coma de pé. Porque eu quero sentar no seu lugar. Ah, e de quebra ainda ganhar tanto ou até mais que você. Então, é essa ambiguidade de agir socialmente como uma mulher que é desconstruída da sua feminilidade, ao mesmo tempo que quer ser feminina naquilo que convém. Então, o homem é integralmente cavalheiro, enquanto a mulher é parcialmente feminina. Bem, enfim, né? Foram 10 minutos de vídeo aqui do Cogos. Enfim, a explanação dele aqui tem mais de 20 minutos. Não vou ver tudo aqui, mas acho que já deu para perceber para qual caminho ele está seguindo aqui e de quais pontos eu discordo. Claro, apesar de poder ter me equivocado em algum outro ponto, mas eu imagino que seja consenso de que algumas questões estão sendo linkadas aí, meio que costuradas de maneira, a meu ver, bem errada, né? A ideia de Esparta com cavalheirismo medieval e de que, enfim, a figura do idoso e a figura da mulher devem ser equiparadas e tudo mais. Eu acho que a figura do idoso e da idosa em si deve ser respeitada independente do gênero. Será que as mulheres conservadoras vão andar com um crachá, né, a qual você identificar, não, essa aqui merece, então, já que ela está sendo feminina, ela merece o meu cavalheirismo reacionário, enquanto aquelas que não tiverem um crachá são aquelas mais modernas que querem um relacionamento igualitário ou ser tratada em várias medidas como um homem, no sentido da competição. Será? Como distinguir a mulher que quer ser tratada como isso ou como aquilo? Ou tem que pressupor que todas são conservadoras, né? E por isso merecem o meu sacrifício diário de ter que ceder o meu lugar para sentar e coisas do tipo. Enfim, né? Deixa aí nos comentários o que você achou dessas explanações aqui. E caso queira contribuir aqui, claro, nos comentários sobre. Vamos trocar essa ideia. Eu sou o Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Até mais, cavalheiros. Certa vez, Sir Bor se viu diante de um dilema. O seu irmão estava
prisioneiro dos inimigos e sendo espancado. E também havia uma donzela virgem que foi sequestrada por um cavaleiro degenerado ali. E aí o que ele fazia? Salvava o irmão ou resgatava a donzela das mãos do violador? Um dilema terrível. Então ele foi lá e foi salvar a donzela, Sir Bors.